Olá! Na aula de hoje vamos falar sobre fator integrante. Antes de assistir essa aula, é importante que vocês tenham assistido a aula de equações exatas, que eu já gravei e vou deixar o link aqui em cima e também na descrição do vídeo. Bem, a gente gostaria de resolver uma equação diferencial como essa daqui, onde m e n são funções de x e y. E para isso, a gente vai começar usando o critério de Euler para ver se essa equação diferencial é exata. Então, esse critério de Euler diz que, relembrando, diz que se a equação diferencial for exata, então a derivada de m em relação a y é igual à derivada de n em relação a x. Então, essa situação aqui já foi estudada por nós. E, portanto, o desafio da aula de hoje é justamente resolver equações diferenciais que não são exatas. Ou seja, a gente vai querer ensinar um método para lidar com equações tais que essa igualdade aqui não é satisfeita. Então, vamos começar supondo hoje que essa derivada de m em relação a y não coincide com a derivada de n em relação a x, certo? Então, nós estamos supondo, na aula de hoje, que a equação diferencial não é exata. E aqui que entra o truque do fator integrante. O fator integrante consiste justamente em encontrar uma função μ. Essa função μ é a função que a gente vai chamar de fator integrante, mas ela tem a seguinte propriedade. Ela vai tornar a equação diferencial ali em cima em exata, ou seja, a gente vai considerar a mesma equação que nós temos aqui, né, aqui em cima, multiplicar toda ela por μ, então fica a equação μm mais μn y' igual a zero, e a gente gostaria que essa nova equação aqui seja exata, certo? Então, se essa função μ de fato existir, ou seja, se esse fator integrante existe, a gente vai ter agora uma nova equação para resolver. E essa equação exata, a gente já saberia como se resolve. Então, o que tem que satisfazer μ? Veja bem, se essa equação aqui em cima for exata, a gente vai usar o critério de Euler para impor uma condição em μ. E isso quer dizer o seguinte, se a gente considera essa função aqui como a nova m e a nova n, o critério de Euler vai dizer que a derivada parcial de μm em relação a y deve ser igual à derivada parcial de μn em relação a x. Então, para encontrar o fator integrante μ, a gente vai precisar resolver essa equação diferencial. O fator integrante pode depender de x e de y, mas na aula de hoje a gente vai procurar fatores integrantes que dependem apenas de x ou apenas de y, e a gente vai ver sob quais condições eles existem. Bem, vamos ver qual é a equação diferencial que μ, o fator integrante μ, deve satisfazer se ele depender apenas de x, certo? Então, se μ é uma função de x, essa equação diferencial aqui em cima, abrindo essas duas derivadas, nós vamos ter no lado esquerdo a derivada de um produto, mas nesse produto, μ, como é uma função de x, quando a gente derivar em y, ela vai ser tratada como se fosse constante. Então, vamos ter μ vezes derivada de m em relação a y. E no lado direito temos o produto de μ com n, e ambas funções dependem de x. Logo, essa derivada a gente tem que resolver usando a regra do produto. Fica a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Como n depende de x e de y, vamos deixar claro que aqui que é a derivada em relação a x. Certo, então vou isolar nessa equação μ'n, porque a gente pode passar para o outro lado e colocar μ em evidência. Então, vai ficar μ vezes derivada de m em relação a y, menos a derivada de n em relação a x. E agora, vou dividir por μ, e nos dois lados, e dividir por n também. Então, vai ficar claro agora por que eu estou fazendo isso. Vejamos, ficamos com essa equação. Derivada de μ sobre μ é igual a derivada parcial em m, de m em y, menos derivada parcial de n em x sobre n, certo?
Nesse lado esquerdo aqui, como mi é uma função que depende apenas de x, esse lado esquerdo da equação depende apenas de x. Portanto, o lado direito da equação, que é esse daqui, também deve depender apenas de x. Então, vamos escrever que esse lado deve depender apenas de x. Certo? Se esse lado direito depender de y também, não vai existir uma função mi que satisfaça essa equação diferencial. E acabamos de mostrar que essa é a condição que deve ser satisfeita se a gente estiver procurando um fator integrante mi que depende exclusivamente da variável x. Se, por outro lado, a gente estiver procurando um fator integrante que depende apenas de y, a gente pode repetir essa mesma conta nessa situação, levando em consideração que mi depende de y, e a gente vai encontrar também uma condição similar que tem que ser satisfeita nessa situação. Isso eu vou deixar como exercício para vocês. Bem, agora para ilustrar o método do fator integrante, vamos resolver essa equação diferencial que temos aqui no quadro. Na linguagem que a gente vem usando até agora, essa primeira função é a função que a gente chama de m, e essa segunda é a função que a gente chama de n. Lembrem que n é a função que multiplica y' na equação diferencial. Nesse exemplo, a gente consegue verificar facilmente que a equação diferencial não é exata. Certo? Isso é sabido uma vez que a gente verifica que a derivada de m em relação a y não coincide com a derivada de n em relação a x. Vejam que aqui a derivada de m em relação a y é igual a x, e aqui a derivada de n em relação a x é igual a 2x mais 1. Ok, então já sabemos que a equação diferencial que queremos resolver aqui não é exata, e agora vamos tentar o método do fator integrante. Ok? E vamos tentar encontrar um fator integrante mi que é uma função que depende apenas de x. A gente faz essa tentativa, se ele não existir, então a gente procura mi dependendo apenas de y. Bom, começando assim, supondo que mi depende apenas de x, ele deve satisfazer o seguinte. Vou pegar essa equação diferencial que nós temos aqui, multiplicar toda ela por mi. Fica essa equação que estou escrevendo. Ok? Mi vezes m, onde m é essa função que eu escrevi, e n é a função x ao quadrado mais x vezes y'. Tá, então o fator integrante deve ser tal que essa nova equação aqui é uma equação diferencial exata, certo? E para isso, a gente precisa olhar para a condição de Euler, tá? Olhando para a condição de Euler, e lembrando que agora essa vai ser a nossa nova função m, e essa vai ser a nossa nova função n, nós temos que a derivada dessa primeira aqui em y deve ser igual à derivada dessa segunda aqui em x. Então, vou escrever assim. Nós devemos ter que a derivada de mi de x vezes xy mais x ao quadrado mais 1. Tudo isso, a derivada em relação a y, deve coincidir com a derivada de mi de x vezes x ao quadrado mais x, esse produto todo derivado em relação a x. Bem, continuamos agora na segunda linha. Como a derivada no lado esquerdo é em relação a y e mi depende apenas de x, ele vai ser tratado como constante, e a derivada desse segundo fator aqui em relação a y vai ser x. Então, do lado esquerdo temos mi de x vezes x, e no lado direito vamos ter que usar uma regra do produto, pois ambas as funções envolvidas nessa derivada são funções que dependem de x. Então, vamos ficar com a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira função, que é a função mi, vezes a derivada da segunda, que é igual a 2x mais 1. Ok? Então, vamos deixar mi linha de x vezes x quadrado mais x num lado da equação, e vamos deixar todo o resto do outro lado da equação. Então, vamos ter mi de x em evidência, e vejam que aqui vamos ter x menos 2x menos 1. Então, vamos ficar com menos x menos 1.
Bem, agora a gente vai dividir por x ao quadrado mais x e cancelar o fator x mais 1, que vai ser comum tanto nesse lado esquerdo quanto no lado direito. Isso vai fazer com que a gente fique com a equação diferencial mi' de x igual a menos mi de x vezes 1 sobre x. E essa equação diferencial que nos restou para resolver aqui agora, a gente repara facilmente que ela é uma equação separável, tá? Então, ela vai ser relativamente simples de resolver. E é isso que a gente vai fazer agora. Então, eu vou apagar todo esse desenvolvimento que nós vemos aqui e vou me concentrar em resolver essa equação separável que a gente obteve. Bem, acabei de fazer mais espaço aqui no quadro e vou lembrar o que a gente fez até o momento nesse exercício. Bom, a gente está procurando um fator integrante mi, e nesse exemplo aqui, a gente está procurando ele dependendo apenas de x. O que o fator integrante faz é tornar essa equação diferencial aqui numa equação exata. E para garantir que essa equação seja exata, a gente usou o critério de Euler, que impõe que a derivada em relação a y dessa primeira função seja igual à derivada em relação a x dessa segunda função, certo? E isso nos levou a essa equação diferencial aqui. Ou seja, a mi tem que satisfazer essa equação e também a gente tinha notado que essa equação era separável, tá? Então, vamos resolver essa equação pelo método de separação de variáveis. Bem, no método de separação de variáveis, a primeira coisa que a gente faz é mudar a notação de mi' para de mi de x. De x porque, no caso, nós sabemos que mi é uma função de x. Então, vamos omitir também a variável x no argumento da função mi. Então, no lado direito, vamos ter menos mi vezes 1 sobre x. E agora, vamos passar tudo que depende de mi para o lado esquerdo. Vamos ficar com de mi sobre mi. E tudo que depende de x para o lado direito. Então, vai ter dx dividido por x com um sinal negativo no lado direito. Certo? E agora, vamos integrar em ambos lados dessa equação, tá? Uma vez que está separado, assim, tudo que depende de mi para um lado, tudo que depende de x no outro lado, a gente integra. E essa integração aqui, resolvendo ela, nós vamos ter logaritmo de módulo de mi no lado esquerdo e no lado direito, menos logaritmo de módulo de x. E aqui a gente deve acrescentar uma constante, que pode ser qualquer coisa, uma constante arbitrária. Bem, a gente gostaria de eliminar esse logaritmo aqui, logaritmo de módulo de mi, e para isso a gente usa a função exponencial, tá? Exponencial de logaritmo, uma é inversa da outra, a gente vai ficar então com módulo de mi. E no lado direito, se a gente aplica exponencial nisso tudo, a gente vai ficar com e na c vezes n menos ln de x, que é igual a 1 sobre módulo de x. Módulo de x, na verdade. E aqui a gente gostaria de tirar o módulo. Então, se a gente tira o módulo de mi, a gente vai tirar também a restrição dessa constante e na c ser positiva. Então, eu vou passar a chamar e na c de d, e não vou pedir mais que ela seja positiva, e aqui a gente tem uma divisão por x, sem o módulo também. Então, essa seria a solução geral dessa equação diferencial que a gente obteve aqui. Certo? Mas reparem o seguinte, aqui em cima a gente está procurando apenas uma função mi que torne essa equação em exata. Então a gente não precisa todas, tá? Isso quer dizer que ao invés de considerar uma constante d qualquer aqui, eu vou considerar essa constante o mais simples possível, tá? Então, para facilitar e também para deixar mais bonito, a gente vai escolher essa constante d igual a 1. Então, isso quer dizer que nós vamos escolher a função mi como sendo 1 sobre x, tá? E essa função vai ser o nosso fator integrante, aquele que a gente estava procurando, e isso quer dizer que se a gente multiplicar essa equação diferencial por 1 sobre x, ela vai passar a ser exata. Bem, acabamos de encontrar que mi igual a 1 sobre x é um fator integrante. Isso quer dizer agora que, colocando 1 sobre x aqui no lugar de mi, a gente vai ficar com uma equação diferencial exata.
Então, a equação que ficou para nós é y mais x mais 1 sobre x mais x mais 1 vezes y' igual a 0. Bem, sabendo que essa equação é exata, a gente vai resolver ela encontrando uma função f cuja derivada em relação a x seja igual a essa função. Vejam que essa função vai ser a nossa nova m. Então, aqui precisamos que a derivada de f em relação a x seja igual a x mais y mais 1 sobre x. E também a gente precisa que a derivada em relação a y de f seja igual a x mais 1, pois x mais 1 é a nova função n. Certo? Então, uma vez que a gente encontra uma função f que satisfaça essas duas condições, a gente vai ter que a solução da EDO vai ser a família de funções y que satisfazem a equação f de xy igual a c, a equação implícita, tá? Essa vai ser a família de soluções na forma implícita. Certo. Então, a gente vai agora concentrar esforços em encontrar uma função f que satisfaça essas duas condições aqui em cima. Bem, vamos olhar primeiro, então, para essa primeira condição aqui. Usando essa condição, nós temos que a função f de xy, para obter ela, a gente precisa realizar a operação inversa da derivação, que é a integração. Então, vamos ficar com que é igual à integral de y mais x mais 1 sobre x, integral em relação a x, pois a derivada também era. Bem, resolvendo essa integral, ficamos com xy mais x ao quadrado sobre 2 mais o logaritmo de módulo de x mais uma constante k. Só que, na verdade, não é uma constante k. Na verdade, aqui a gente deve considerar uma função de y, pois a gente deve colocar aqui a função mais geral possível, tal que quando a gente derivar em relação a x, essa derivada seja zero. E aqui x e y representam a primeira e a segunda coordenada da função f, portanto, nesse contexto, elas são independentes. Certo, então a gente encontrou aqui o formato da função f, só que a gente precisa saber quem é a função k, tá? É o que a gente precisa saber e ainda não sabe. Então, para isso, vamos usar a derivada em relação a y da função f. Então, derivando a função obtida aqui em cima, em relação a y, vamos obter x. Tudo isso aqui depende apenas de x, então tem derivada zero. E aqui temos a derivada da função k, de y. Certo? E agora vamos usar essa condição aqui que não foi usada ainda, tá? Essa condição diz que a derivada de f em relação a y é igual a x mais 1, tá? Então, essa igualdade nos diz que a função k de y tem derivada igual a 1. Portanto, a função k de y é a integral de 1 em relação a y. Isso é igual a y. E a gente poderia colocar aqui uma constante c qualquer, mas lembrem que a gente não precisa fazer isso, pois a gente quer apenas uma função que satisfaça essas duas condições, e não todas as funções possíveis, certo? Então, a gente acabou de encontrar que a função f de xy é igual, tá? Olhem para aqui em cima, certo? Vai ser igual a xy mais x ao quadrado sobre 2, mais logaritmo de módulo de x, mais k, onde k é igual a y, certo? E com isso, a solução da equação diferencial vai ser a família que satisfaz f de xy igual a c. Como f de xy a gente acabou de encontrar, nós vamos ter que a solução vai ser a família de funções que satisfaz que é xy mais x ao quadrado sobre 2 mais ln de módulo de x mais y igual a uma constante c arbitrária. Bem, isso é tudo. Até uma próxima.